Olá, hoje vamos aprender um pouco sobre clonagem molecular e misturando genes entre espécies transgênicas. Os plasmídeos ou plasmídeos são moléculas extrassômicas circulares de DNA bacteriano. Essas moléculas destacam-se por sua capacidade de duplicação independente, ou seja, são capazes de se replicar independentemente do DNA cromossomal. Por esse motivo, em uma célula bacteriana, é possível encontrar várias cópias de plasmídeos. Eles também são vetores de clonagem. Para isso, eles são modificados para incorporar genes com as características desejadas. O plasmídio bacteriano possui a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. Essa técnica consiste na formação de DNA recombinante. A partir do DNA recombinante, os plasmídeos são usados para multiplicar ou expressar genes de interesse. Você sabia que os bacteriófagos são provavelmente a forma de vida mais abundante do planeta? Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias para reproduzir-se. Como eles infectam apenas bactérias, podem ser utilizados no tratamento de bacterioses. Bacteriófagos, também chamados de fagos, são vírus que apresentam a capacidade de infectar bactérias, as quais são utilizadas para o processo de replicação viral. Assim como todos os outros vírus, os bacteriófagos não possuem células e são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que não possuem metabolismo próprio e precisam da célula hospedeira para reproduzir-se. Por parasitarem bactérias, os bacteriófagos atuam nesses locais controlando as populações bacterianas. Grande parte dos bacteriófagos apresentam DNA como material genético, mas existem tipos que apresentam RNA. Os bacteriófagos com DNA apresentam geralmente os seguintes componentes: cabeça, cauda e fibras da cauda. A cabeça é o local onde está o material genético, e a cauda e as fibras da cauda estão relacionadas com a penetração do material genético na célula hospedeira. Os bacteriófagos podem infectar diferentes bactérias, mas existem tipos muito específicos que são capazes de infectar apenas um tipo determinado de bactéria. Ao encontrar a célula hospedeira, o bacteriófago liga-se a ela. O vírus injeta seu material genético no interior da bactéria e começa a utilizar suas estruturas a fim de duplicá-lo e produzir novos capsídeos. Utilizando a maquinária da bactéria, o bacteriófago é capaz de produzir novos vírus. Os bacteriófagos podem ou não causar a lise, ou seja, a ruptura da célula hospedeira. Os bacteriófagos que promovem a lise são chamados de líticos, e aqueles que não causam a morte das células são chamados de temperados ou lisogênicos. Os bacteriófagos temperados fazem com que seu material genético seja incorporado ao genoma da célula, e à medida que as bactérias se dividem, transmitem o material viral para seus descendentes. Nesse caso, os vírus assumem um estado de latência. De tempos em tempos, no entanto, o ciclo lisogênico pode ser interrompido e dar início ao ciclo lítico, que causa a liberação de bacteriófagos e a lise da célula. Essa técnica baseia-se na inserção de bacteriófagos no organismo, a fim de que eles se encontrem, parasitem as bactérias causadoras da doença e promovam a sua destruição, a lise. A vantagem principal da fagoterapia é que os bacteriófagos atuam apenas nas bactérias, replicando-se apenas no interior dessas células. Sobre o desenvolvimento da clonagem molecular, ele foi um importante ponto para tornar possível isolar genes recombinados de proteínas humanas e ligá-los em plasmídeos e introduzirem uma bactéria, transformando esses micro-organismos em verdadeiras fábricas de proteínas. A empresa de biotecnologia Genentech foi a responsável pela primeira vez em realizar essa ação, que foi desenvolvida na produção do hormônio somatostina em bactéria, hormônio qual é responsável por diversas funções, como inibir a produção de certos hormônios pela hipófise, além de atuar como anti-hemorrágico. Essa foi a pesquisa pioneira que introduziu os trabalhos de clonagem em bactérias. No ano seguinte, foi possível clonar o gene codificante da insulina humana, hormônio qual a sua deficiência está associada à diabetes. Essa foi a segunda proteína produzida em bactérias e teve seu uso permitido para comercialização, substituindo a insulina gerada por animais,
que apesar de ser eficiente, gerava contratempos, os quais não são presentes nos hormônios gerados pelas bactérias, que é idêntico ao humano. Hoje em dia, diversos medicamentos são comercializados pela clonagem de proteínas. A clonagem de proteínas podemos dividi-las elas em três etapas, sendo a primeira etapa cortar e abrir o plasmídio e inserir o gene. Esse processo baseia-se em enzimas de restrição que cortam o DNA e na DNA ligase, que une os DNAs. A segunda etapa, o plasmídio na bactéria, utiliza a seleção por antibiótico para identificar as bactérias que pegaram o plasmídio. E por fim, temos a terceira etapa, que é cultivar os lotes de bactérias portadores de plasmídios e usá-las como fábricas para fazer as proteínas. A maioria das formas de vida compartilham do mesmo código genético. No entanto, nas bactérias e nos seres eucarióticos, a forma como as informações genéticas são estruturadas nos cromossomos e a maneira que elas são transcritas e traduzidas é diferente, sendo a organização da informação genética a mais marcante. Nas bactérias, a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo correspondem exatamente às sequências de trincas de base de DNA, que foi transcrito para o RNA mensageiro. Já nos genes eucarióticos, a sequência de trincas de base do DNA, que codifica os aminoácidos, está intercalada com a sequência que não participam da codificação. Os trechos que contêm informação para aminoácidos são denominados exons, de região expressa, e os trechos intercalares que não codificam os aminoácidos são conhecidos como introns, de região intragênica. A partir dessas descobertas, os cientistas tiveram um novo desafio. Como explicar que a partir de um DNA contendo introns se produz um RNA mensageiro colinear com a sequência de aminoácidos do polipeptídeo? Foi mostrado que um segmento de DNA correspondente a um gene é lido de ponta a ponta. Assim, o RNA produzido, o pré-RNA mensageiro, contém tanto exons como introns. No núcleo celular, esse RNA sofre cortes nos limites entre os exons e os introns, sendo que os introns são degradados e os exons são unidos, em sequência para construir o RNA mensageiro. Esse processo é conhecido como splicing. Há também o splicing alternativo, que explica o fato de um número de tipos de proteínas do corpo de uma pessoa ser superior ao número de genes. Isso acontece porque nos variados tipos de células de um organismo pode haver diferentes segmentos eliminados. Dessa forma, o mesmo pré-RNA mensageiro origina RNA mensageiro com informações genéticas diferentes. Os animais transgênicos, ou também chamados de geneticamente modificados, são aqueles que tiveram sua genética adicionada ou alterada por uma intervenção humana. Com a introdução de genes de outras espécies em seu núcleo, o objetivo é fazer com que o gene exógeno, o DNA que não é natural da célula, se expresse neste animal hospedeiro. São utilizadas metodologias para transferir um gene de interesse no genoma de outro animal hospedeiro. A primeira consiste na microinjeção. O animal ovula e a fecundação ocorre in vitro, e logo após é injetado um novo gene no óvulo fecundado. A segunda metodologia utiliza o retrovírus como vetor, que consiste na transferência de um gene escolhido por meio de um vírus benigno, que no qual atua como transportador de uma mensagem para o interior da célula. A terceira e última é chamada de célula-mãe transportadora. Ela não é frequentemente utilizada porque está nas fases de teste, mas ela consiste em separar duas células em desenvolvimento e adicionar o gene modificado em uma delas. Logo depois, as células modificadas são introduzidas no embrião, na fase do blastócito, e são colocadas no útero da fêmea. Esse processo traz benefícios para a humanidade, devido à transgenia animal, permitir a linhagem dos animais geneticamente modificados desenvolverem doenças humanas, tais como diabetes, obesidade, distúrbios neurológicos e diferentes formas de tumores. Com isso, é possível obter pesquisas para o tratamento dessas enfermidades, que atingem grande parcela da espécie humana. A primeira transgenia em animais ocorreu na década de 80, com a introdução do gene de um rato em um camundongo,
o que ocasionou o crescimento do tamanho corporal do camundongo. Outro processo que aconteceu por volta do ano de 2001 possibilitou demonstrar que é possível realizar a transgenia em animais próximos à espécie humana, utilizando o macaco. Animais transgênicos ou geneticamente modificados são poderosas ferramentas de pesquisa para a descoberta e o desenvolvimento de novos tratamentos para várias doenças humanas. Além disso, a transgenia em animais de grande porte representa a importância e aplicação biotecnológica no sentido de se produzir em grande escala proteínas de interesse comercial. Os animais transgênicos são aqueles que tiveram seu patrimônio genético alterado com a introdução de genes de outras espécies que não a sua. Isto ocorre através da introdução de um gene de interesse no núcleo de um óvulo já fecundado. O objetivo é fazer com que o gene exógeno se expresse. Como animais transgênicos contribuem para o nosso bem-estar? Os benefícios de uso de animais transgênicos para o bem-estar do ser humano são amplos, na medida que eles auxiliam pesquisas que geram conhecimento de biologia humana. Esses conhecimentos, por sua vez, podem se traduzir em uma melhor qualidade de vida humana, mas os benefícios são mais diretos e biotecnológicos no uso de animais transgênicos podem se dividir em pelo menos três grupos: agricultura, medicina e indústria. Na agricultura, a transgenia permite a criação de animais de grande porte com características comercialmente interessantes, cuja produção por meio de técnicas clássicas de cruzamento e seleção são extremamente demoradas. Assim, existem vacas transgênicas que produzem mais leite ou leite com menos lactose ou colesterol, porcos e gado transgênicos com mais carne e ovelhas transgênicas que produzem mais lã. Além disso, há um grande esforço no sentido de se produzir animais resistentes a doenças como gripe suína, febre aftosa em bovinos. Porém, isso dependerá da identificação dos genes responsáveis pela resistência a essas doenças. Plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Através dessa técnica, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos numa célula. Em seguida, essa célula se multiplica e origina uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene. As plantas transgênicas são também chamadas de organismos geneticamente modificados, OGM. Compare as diferenças entre os processos de obtenção de uma nova planta. Cruzamento natural ocorre entre duas plantas quando o próprio ar ou os insetos realizam a troca do pólen contido nas flores das plantas. Cruzamento para melhoramento genético, a troca do pólen das flores é feita pelo pesquisador que cruza duas plantas para obter uma nova, com características desejadas pela pesquisa, resistência a doenças, produtividade, adaptação a uma região, etc. E a transformação genética. Nesta técnica não há cruzamento entre duas plantas. A célula de uma planta recebe um gene em laboratório e se multiplica, resultando numa planta transgênica. O gene introduzido na célula não é necessariamente da mesma planta. Pode ser de qualquer organismo vivo, como um animal, uma planta diferente ou mesmo uma bactéria. O que o produtor ganha com isso? O que se espera com a tecnologia de plantas transgênicas são benefícios para o produtor, como a redução de custo de produção, facilidade no manejo, controle de ervas daninhas, insetos, etc., e aumento de produtividade. Quais as vantagens para o consumidor? A primeira geração de plantas transgênicas afeta o custo de produção e, portanto, beneficia mais os produtores. Apesar disso, os consumidores podem se beneficiar de produtos produzidos com menos agrotóxicos. A segunda geração de plantas transgênicas deverá trazer produtos com qualidade diferenciada, como, por exemplo, soja com óleo de melhor qualidade, soja com maior teor de açúcar, soja com melhor composição de proteínas, etc. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouquinho sobre a nossa matéria. Agradecemos muito a atenção de vocês e os componentes do grupo são Emily, Farid, Heitor, Lara, Maria Luísa e Tiago. Bom dia!